Olá pessoal, na aula de hoje vamos falar sobre um assunto extremamente importante, que eu julgo bastante interessante. Esse assunto ele é muito pedido pelos nossos alunos, que é análise combinatória. O nosso estudo vai ser dividido em dois momentos. No primeiro momento, que é a aula de hoje, nós vamos falar sobre alguns conceitos, sobre a base da análise combinatória. No segundo momento, nós vamos construir as ferramentas para os cálculos. Isso mesmo, nós vamos construir estas ferramentas. A utilização dessas ferramentas significa que você não vai precisar necessariamente daquelas fórmulas clássicas que estão lá nos livros. Eventualmente, nós vamos deduzir essas fórmulas, tá? Quem já usa essas fórmulas, já domina, pode continuar utilizando, não tem problema algum. Mas nós vamos optar por utilizar as nossas ferramentas porque elas resolvem a grande maioria das questões sem grandes dificuldades. Beleza? Sem mais delongas, bora para o quadro. Nós vamos começar a nossa interpretação, a nossa análise com um exemplo bem simples. Imagina a situação em que eu tenho 4 pessoas. Pessoa A, pessoa B, C e D. Eu vou agrupar essas pessoas, isso mesmo, eu vou fazer grupos ou agrupar essas pessoas de 2 em 2. Então, eu vou colocar aqui alguns exemplos, tá? Aqui, por exemplo, a pessoa AB, o grupo AB e o grupo BA. Bom, a análise combinatória, ela consiste na análise, ênfase na palavra análise, desses agrupamentos, tá? Detalhe, ela determina a quantidade das possibilidades dos agrupamentos, com ênfase na palavra possibilidades. Porque eu não vou efetivamente formar esses grupos, eu não preciso disso, eu preciso de uma análise desses grupos. Se eu fosse formar grupos com 4 pessoas de 2 a 2, o máximo que eu conseguiria eram 2 grupos, mas existem outros possíveis grupos. Mas para isso eu preciso saber o que é um agrupamento, quais são suas características, quais são os tipos. Basicamente, nós temos 2 tipos de agrupamentos, tá? O primeiro nós vamos analisar aqui e o segundo tipo nós vamos analisar na segunda parte do quadro. A primeira pergunta que eu tenho para vocês é o seguinte: o grupo AB é igual ou diferente ao grupo BA? Se você não consegue responder essa pergunta de imediato, é porque está faltando informação, tá? E eu preciso das características do grupo, do agrupamento, tá? Vamos partir de uma situação real. Vamos supor que eu tenha essas 4 pessoas e queira formar uma fila com 2 pessoas. Aí a pergunta é, essa fila AB é a mesma fila BA? Se a resposta é sim, então o agrupamento seria o mesmo. Se a resposta é não, os agrupamentos são diferentes. Você, por exemplo, você gostaria de ser o primeiro da fila ou ser o segundo? Se a resposta é eu gostaria de ser o primeiro da fila, então as filas são diferentes. Uma outra pergunta seria, por exemplo, o agrupamento AB é igual ou diferente ao agrupamento AC? Aqui nós trocamos o elemento B pelo elemento C. A fila é a mesma? Não. Se a fila não é a mesma, significa que o agrupamento ele é diferente. Eu vou colocar aqui uma definiçãozinha bem pequena, só para a gente identificar as características que nós analisamos. No primeiro, nós analisamos a ordem. Então aqui, a ordem ela é importante, tá? A ordem dos elementos no agrupamento. Então, a ordem é importante. Ou seja, ao trocar a ordem do agrupamento, nós determinamos agrupamentos diferentes. Nesse aqui, eu troquei um elemento. Então, a gente costuma dizer que quando você altera um elemento, você altera a natureza do agrupamento. Então, aqui, a natureza dos elementos é importante. A natureza é importante. Aí vocês poderiam me perguntar, Wesley, só existe a situação em que eu posso agrupar em filas para que isso aqui aconteça? A resposta é não. Existem outras situações reais em que isso pode acontecer. Por exemplo, vamos supor que eu tenho essas 4 pessoas e queira
classificar através de um torneio, através de um campeonato. Só que só os 2 primeiros vão receber premiação. Então eu tenho esse resultado e esse resultado. Esse resultado e esse resultado, ou essa classificação e essa classificação é a mesma? Aqui eu tenho o A como primeiro colocado e o B como segundo. Aqui eu tenho o B como primeiro e o A como segundo. São diferentes? Sim. Então, esse exemplo de uma classificação de um campeonato também significa que a ordem é importante. Do mesmo modo, trocar o elemento B pelo elemento C, a classificação não é mais a mesma, porque o segundo colocado aqui é B, o segundo colocado aqui é C. Então, para saber se o agrupamento ele pertence a esse tipo de agrupamento, a situação do problema tem que te dar essas informações, beleza? Vamos ao segundo exemplo ali. Eu vou pegar também 4 pessoas, tá? O início vai ser o mesmo. Vamos lá, 4 pessoas. Pessoa A, pessoa B, pessoa C, pessoa D. E vou fazer uma análise análoga, análise parecida. Vou pegar aqui AB e BA. Só que agora eu já vou dar as características do agrupamento. Vamos supor que aqui seja uma turma de um curso lá de uma faculdade, em que só 4 alunos estão formando, tá? E ao final do curso, precisaram montar uma comissão de formatura. Essa comissão de formatura tem 2 alunos. Então seria o aluno A e o aluno B, ou poderia ser também o aluno B e o aluno A. Essa comissão de formatura é igual a essa? Trocar a ordem dos elementos da comissão em uma lista, trocar a ordem deles numa lista, determina um novo agrupamento? Determina uma nova comissão de formatura ou é a mesma? É a mesma comissão. Então aqui, nesse caso, esse agrupamento e esse são iguais. Do mesmo modo, eu vou analisar agora trocando um elemento, ou seja, trocando a natureza do agrupamento. Aqui ficaria AB e AC. Bom, essa comissão de formatura é igual ou diferente a essa? É igual, ou, correção, é diferente, porque eu troquei o elemento B pelo elemento C. Então, nesse caso aqui, a natureza do elemento, ou seja, a natureza do agrupamento, trocando o elemento, determina agrupamentos diferentes. Resumindo, sempre que você trocar um elemento, você tem agrupamentos diferentes. Agora, a troca de posição depende da situação do problema. Tem problemas em que a troca de posição determina agrupamentos diferentes, tem problemas em que a troca de posição não determina agrupamentos diferentes. Aí vocês poderiam me perguntar, Wesley, quais são as outras situações? Ou me dê mais um exemplo em que a ordem dos elementos não é importante. Um exemplo seria, por exemplo, um corpo de jurados. Então, eu tenho aqui um corpo de jurados AB e um corpo de jurado BA. O corpo de jurados é o mesmo? É. Se o corpo de jurado é o mesmo, esse agrupamento e esse são iguais. Eu vou escrever ali também, igual eu escrevi aqui, uma pequena definiçãozinha só para a gente lembrar as características que foram analisadas, tá? Aqui, por exemplo, a ordem dos elementos, né, não é importante. E aqui, do mesmo modo que isso aqui, a natureza dos elementos é importante. Então, a natureza é importante. Pessoal, se vocês ficarem com alguma dúvida sobre esses conceitos, voltem no vídeo, assistam novamente, nos perguntem aqui nos comentários do vídeo, nos procurem nas nossas redes sociais, no Instagram, grupo de WhatsApp. Não fiquem com dúvida, tá? Porque se você ficar com dúvida nessa parte, o segundo momento do nosso estudo, que é a construção das ferramentas, vai ficar um pouquinho mais trabalhoso, vai ficar um pouquinho mais difícil, tá? Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho de notificações e abraço!